tá fazendo um chiado aí pra vocês ou tá normal? Tipo um chiadinho assim, uma coisa da cabeça do professor. Acredito eu que esse chiado para. Tá normal, né? Beleza, então. Se pra vocês tá normal, então tá suave. Fala, Leozão, como é que você tá, meu bom? Só o ouro. Agora a gente começa, né não? Vamos lá, então. Gente, queria só perguntar pra vocês aqui em qual questão a gente parou, que eu faço tantas essas questões aí que às vezes eu não sei, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu sei que eu sei que eu já expliquei. Essa questão que eu expliquei, essa aqui também do celeiro, que eu sei que a gente fez, certeza. Da esquistossomose moldes também a gente fez, o ciclo, né? Parte de flutuação também. Essa parte também a gente fez, eu tenho certeza, né? Agora, eu não sei se a gente fez esse outro lado aqui, da parte do Aedes. Você lembra, Leozão, se a gente fez esse outro bloco aqui? 83, 84, deixa eu ver aqui no chat. Eu não estava na aula. Não, beleza, então. Minha intuição diz... Porque, assim, essa aqui eu tenho certeza que eu fiz. Depois vocês olham lá no Drive, viu, pessoal? Tá gravado no Drive. Eu acho que essa aqui do cloro, da AIDS... Acho que a gente não fez. E essa aqui, pessoal, do reator... Alguém lembra? Fez não, né? A Lívia deve lembrar. Essa parte do reator e tudo mais ainda não, né? Não, fechou então, galera. Vamos lá. Fatores como viagens rápidas e o aquecimento global estão tornando o transporte de doenças por vetores similares a um fenômeno mundial. No Brasil, as transmissões do vírus da dengue, zika, febre amarela e chikungunya ocorrem pelo vetor do Aedes aegypti, tá? Vocês sabem demais, né? Estão manjando. O Aedes, aquela questão da água parada, né? De vez em quando vê o agente sanitário na nossa casa, ver se está tudo de boa, se não tem um pneu ali acumulando água, se não tem uma tampa virada para cima, não é não? E aí, vamos lá. Este mosquito tem como criadouros preferenciais os mais variados recipientes de água, como pneus sem uso, latas, pratos com vasos de samambaia, caixa d'água descoberta, piscina sem uso. Fala, Julião, boa tarde, meu bom. E aí, vamos lá, ó. Uma das maneiras domésticas de controlar os focos do Aedes aegypti é adicionar materiais à base de hipoclorito de sódio, que é o NaClO, em locais que acumulam água. Em meio aquoso, o hipoclorito forma ácido hipocloroso, de acordo com a equação química a seguir. Este ácido impede o desenvolvimento de larvas do mosquito. Então vamos lá, pessoal. O hipoclorito de sódio. Antes de ler o resto aqui, vamos lá. Gente, como é que vocês estão em inorgânica? Ácido, base, sal, óxido, como é que vocês estão nisso aí? Pode ser sincero. Professor, não sei nada. Professor, sei mais ou menos. Não lembro. Boa, quero sim. Tá? Vamos dar uma revisada, pessoal, nessa parte? Ácido e base até vai, né? Quando chega em sal e óxido piora. Bem mais ou menos, legal. Então vamos lá, vamos tirar esse mais ou menos daí. Tá? Então, pessoal, já fica esse feedback. Eu vou marcar uma aula extra, então, de inorgânica, tá? E todos vocês estão intimados a estar participando dela. Tá? Aula a aula mesmo, vai rolar, então. Vou marcar uma aula extra só de inorgânica, vocês saem craques. Fechou? Agora, na aula aqui, eu vou falar do assunto de uma forma um pouco mais ampla também, tá? Mas tentando aprofundar o máximo possível para a gente conseguir resolver os itens. Mas eu vou marcar uma aula extra, então, para a gente rever essa parte da inorgânica, que é muito importante vocês estarem sabendo. Fechou, então, gente? Combinado? Então, vamos lá. Eu vou marcar extra, pessoal, para mais pessoas conseguirem assistir, entendeu? Às vezes a gente marca ali num dia que não tem aula, para vocês terem mais aula, entendeu? Aí fica show de bola. A gente combina juntos, tá? E aí, vamos lá. Então, aqui, pessoal, de praxe, eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Hipoclorito de sódio, ele é um sal, tá? E esse sal veio dessa reação aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos só achar um espaço aqui pra gente fazer, aqui, ó, pronto. Então, o hipoclorito de sódio, ele veio do ácido hipocloroso, tá? HClO. Esse é o ácido hipocloroso.
E ele vai estar reagindo aqui com o hidróxido de sódio. Tá? Quando esse ácido, pessoal, libera esse H+, e essa base libera esse OH-, os dois vão se juntar e vão formar o que, pessoal? Água. E o que sobrou vai se juntar. O que sobrou, professor? Como assim? Ó, o que sobrou foi ClO e o Na. Então vai ficar assim, ó. ClO menos mais Na mais. E o que vai formar ali, pessoal? O hipoclorito de sódio, que é o NaClO, tá? Que é um sal. E vamos lá, galera, é o seguinte. O ácido hipocloroso, se vocês fossem me falar a classificação da força dele, vocês me diriam que esse ácido hipocloroso, ele é forte, fraco ou moderado? O que vocês acham? Forte, fraco, e aí? Ó, vamos lá, gente. O que significa a palavra hipo? O que significa hipo? Quando eu falo bem assim, ó, hipotensão, hipotermia, o que significa hipo? Isso, é uma coisa pouca, exatamente. Tá? E aí, dentro da inorgânica, beleza? Quando vocês virem oso, é o quê? Fraco, tá? E ico é o quê? Forte. Tá? Então, oso é fraco, ico é forte. Show? Então, vou perguntar de novo. O ácido hipocloroso, ele é o quê? Forte ou fraco? Fraco. Entenderam? Todo mundo entendeu? Ele é fraco. Professor, existe outra forma? Claro que existe outra forma, tá? Outra forma sem ser pelo nome, tá? Lembrando, pessoal, que o ácido carbônico, ele é o único que ficaria fora dessa exceção aqui, tá? Que o ácido carbônico, ele é fraco, mesmo tendo terminação ico, tá? Mas os outros seguem a regra. E aí, vamos lá. Outra coisa também que vocês podem fazer é a questão da soma aqui, ó. Se você fizer aqui, ó, oxigênio menos hidrogênio, ó, tá vendo que dá 1 menos 1 dá 0? Então, se você fizer assim, ó, oxigênio menos hidrogênio, entendeu? E aí, por exemplo, se der 0, ele é muito fraco, se der 1, ele é fraco, se der 2 ou 3, ele é forte, entendeu? Então, essas são, por exemplo, o ácido sulfúrico, ó, H2SO4, certo? H2SO4, então só fazer aqui, ó, oxigênios são 4 oxigênios, hidrogênios são 2, então 4 menos 2 é 2, tá? Então, ó, 2 e 3 é forte, e 0 e 1 é o quê? Fraco. É só você subtrair, pessoal, ó, oxigênio menos hidrogênio. Show? Então, ácido hipocloroso é um ácido fraco. E o hidróxido de sódio, pessoal, é uma base forte ou uma base fraca? O que vocês acham? Hidróxido de sódio. E aí? Forte, tá? E aí, pessoal, vamos lá. Em relação às bases, que são nossos hidróxidos, tá? O que vocês têm que lembrar? Olha só, vamos pro finalzinho da prova aqui, ó. Toda base, galerinha, vamos lá, ó, toda base formada por metal alcalino e metal alcalino terroso são bases o quê? Forte. São bases fortes, tá? Então, base formada por metal alcalino terroso é forte. Então, por exemplo, aqui, ó, a base lá que tinha um sódio, ó, sódio aqui, ó. Então, ela é o quê? Forte, né? Então, vamos lá? Voltando. Pronto. Então, aqui, ó, embaixo. Então, aqui é uma base forte. Tá? O que acontece, pessoal, se eu juntar um ácido fraco com uma base forte, eu vou formar um sal o quê? Se eu juntar um ácido fraco com uma base forte, esse sal vai ser o quê? Sal básico, sal ácido, sal neutro, ele é o quê? O que vocês acham? Isso, básico. Vamos lá, gente, ó.
Quando o ácido... Deixa eu achar um espaço aqui. Ó. Ácido fraco com base forte formam o quê? Um sal básico. Se eu tivesse o contrário, né, no caso, um ácido forte e uma base fraca, a gente teria o quê? Um sal ácido. Se os dois forem fortes, tanto o ácido quanto a base, aí sim é neutro. O mesmo se os dois forem fracos. Se a base e o ácido forem fracos, os dois, também dá um sal neutro. Entenderam, pessoal? Então, sal básico, ele vem de uma reação entre um sal, ou uma base forte, com um ácido fraco. E um sal ácido, ele vem de uma reação de um ácido forte com uma base fraca. Tá? E aí, vamos lá. 83. Em temperatura ambiente, o hipoclorito de sódio se apresenta na forma de sólido cristalino, de natureza iônica, duro e quebradiço. Alguns de seus átomos constituintes são mantidos unidos nessa estrutura por interações químicas interações químicas de natureza covalente, devido à elevada eletronegatividade que possui. Gente, vamos lá. Em partes. Por quais elementos é formada uma ligação iônica? Quem é que lembra disso aí? O que forma uma ligação iônica? Eu tenho que ter um átomo de que tipo e outro átomo de que tipo? Para formar uma ligação iônica. Metal e ametal. Isso, metal e ametal. E aí vamos mais longe que isso. Toda ligação iônica vai gerar um composto iônico, tá? Esse composto iônico ele tem algumas características que é só dele. Por exemplo, um composto iônico, quando ele é colocado em água, o que acontece? Ele vai se dissociar e formar o quê? Íons, não é verdade? E esses íons, por exemplo, eles podem fazer o quê? Conduzir eletricidade, não pode? Pode. Outra característica de compostos iônicos, que são aqueles que fazem ligação iônica, tá? Seria, por exemplo, a forma cristalina. Todo sal, pessoal, é um cristal, tá bom? É só vocês lembrarem do sal de cozinha. O sal de cozinha é um cristalzinho, todo sal é assim, tá? Outra coisa também, pessoal, elementos que são iônicos, eles são quebradiços. Você joga no chão e quebra. Alguém já viu pedra de sal? Galera que às vezes foi pra praia assim, por algum acaso. Já viram uma pedra de sal, não? Não, né? Depois vocês procuram, pedra de sal. A pedra de sal, você joga assim na parede, assim, por exemplo, ela desmancha todinha, né? E olha só, alguns de seus átomos constituintes são mantidos unidos por uma estrutura por ligações químicas covalentes. Sim, porque olha só, hipoclorito de sódio. Entre o sódio e o ClO, formou-se uma ligação iônica, realmente. Mas entre o cloro e o oxigênio, aqui a gente vai ter uma ligação que é o quê? Covalente. A ligação covalente, pessoal, ela acontece com elementos de qual tipo? A covalente. Alguém fala aí rapidão. Covalente, a metal com a metal, exatamente. Perfeito. Então aqui na 83 está certinho, viu, pessoal? Ele é um composto iônico, ele tem caráter cristalino, né? Ele é duro, ele é quebradiço, é tudo de composto iônico. E dentro disso também, ele é um sal, certo? Ele é um composto iônico, porém dentro dele a gente tem essa ligação aqui do cloro com o oxigênio, tá? E aí no caso seria uma ligação covalente, certo? Então 83 certinho, tá? 84. Durante a multiplicação dos vírus, o metabolismo da célula hospedeira é comandado pelo genoma viral, levando à produção de mais vírus. Interessante. Galera, vocês lembram que o vírus ele pode fazer 2 ciclos? Quem é que me lembra o nome desses 2 ciclos que o vírus pode fazer? Ciclo lítico e ciclo lisogênico. Perfeito. Então vamos dar uma revisadinha? Enquanto eu vou abrindo aqui a imagem, já vai me falando aí. Como é que funcionaria um ciclo lisogênico? A gente vai estar cortando o quê? O próprio material genético. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, pessoal, lembrem que o vírus, ele é ainda tem aquela polêmica se o vírus é vivo, se não é. Mas a gente sabe que o vírus ele não tem metabolismo próprio, tá? Então, olha só. O vírus, então, ele precisa de uma célula hospedeira para poder se multiplicar, certo? E aí ele pode fazer 2 ciclos, um ciclo lítico e um ciclo lisogênico. No ciclo lítico, o que acontece? Tá, pessoal? O vírus ele vai infectar a célula, como vocês conseguem ver aqui. E aí, pessoal, esse vírus, quando ele infecta a célula,
ele vai, obviamente, ele não vai entrar, pessoal, com capsídeo nem nada demais, assim, ele não entra com capsídeo aqui. Então, esse vírus, ele, ao entrar na célula, ele vai fazer com que essa célula produza mais vírus como ele. Então, no ciclo lítico, o que acontece? O vírus, ele vem, encaixa aqui, libera o material genético dentro da célula, e aí ele faz com que essa célula comece a produzir estruturas virais. E aí nessa a gente cria vários vírus, esses vírus, depois que eles estão crescendo ali dentro, eles rompem a membrana da célula e partem para infectar o próximo, matando aquela célula. Tá? No ciclo lisogênico, o que acontece? No lisogênico, olha o nome, lisogênico, a gente vai colocar o mesmo material genético lá dentro, porém, a gente vai fazer com que esse material genético fique acoplado, ou seja, a gente vai pegar o material genético da célula, cortar ele e remendar com um pedaço novo desse vírus. E aí, como vocês conseguem ver, agora a célula ela não vai ser destruída, porém, ela vai continuar se multiplicando, só que liberando ali o fator viral adiante, né? E vamos lá. Durante a multiplicação dos vírus, o metabolismo da célula hospedeira é comandado pelo genoma viral, levando à produção de mais vírus. Sim. Então, no caso, ele tá descrevendo aqui um ciclo lítico, né? Ou, por exemplo. Então, aqui, ou um lisogênico. Então, no caso, aqui tá certinho. O vírus ele não tem metabolismo próprio, então ele vai entrar na célula hospedeira e vai assumir esse controle. Certinho? 85. Os vírus causadores da dengue, da zika, da chikungunya e da AIDS são classificados como vírus de DNA. Ixi, chega do eu. Pois seu mau material genético é o ácido desoxirribonucleico. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, em relação a dengue, zika e chikungunya, realmente é difícil vocês lembrarem, mas lembrem que eles são o quê? São arbovírus, né? Flavoviridae. E aí, olha só. São vírus de RNA, tá? Vou mostrar para vocês aqui o ciclo do HIV, para vocês verem. Quando eu falo que o vírus não tem metabolismo, eu estou dizendo que eles... Isso, ele não tem ribossomo, ele não tem... Ele tem citoplasma. Ele não tem ribossomo, ele não consegue, Leozão, sobreviver sozinho, entendeu? Ele não tem metabolismo próprio. Ele tem que assumir o metabolismo de uma célula que tem essas proteínas para favorecer para ele, entendeu? Por exemplo, nós temos um metabolismo no qual a gente consegue pegar alimentos, oxigênio e transformar em energia, por exemplo. As plantas, elas conseguem fazer isso com a luz do sol. Então, isso é característica do metabolismo. O vírus, sem ele ter um hospedeiro, ele não consegue se multiplicar. Tá certo? E vamos lá. Os vírus causadores da dengue, zika, chikungunya e da AIDS... Ah, tá. Eu ia mostrar para vocês o ciclo do HIV. Então, vamos lá. O HIV, pessoal, vamos lembrar que ele é um vírus de RNA, tá? E aí ele vai fazer um processo famoso chamado transcriptase reversa, tá? O que vem a ser uma transcriptase reversa? Alguém lembra o que é uma transcrição aí? Na síntese proteica? Vocês lembram da transcrição? Então, olha só. Basicamente, o que o vírus da HIV faz? Ele vai infectar as células de defesa, que são os glóbulos brancos, né? São os linfócitos. E aí, ele vai se conectar aqui a esse receptor de membrana, tá? Fazendo com que esse vírus libere aqui material genético dentro da célula de defesa, tá? Esse material genético, pessoal, ele vai vir aqui até o núcleo e ele vai simplesmente o seguinte, ó. O vírus, ele tem um material genético de RNA. E aí esse RNA, ele vai parar lá no núcleo da nossa célula de defesa. E aí esse RNA vai fazer um processo chamado transcriptase reversa e vai formar um DNA. Entendeu? Aí esse DNA agora da célula que está infectada, ele vai começar a fazer síntese proteica, enfim, ele vai começar a se proliferar, e aí depois, no final das contas, ele libera outro RNA para fazer com que esse RNA volte ao vírus e o vírus consiga sair da célula. Então, vocês entenderam, o vírus ele entra, ele infecta, libera aqui o RNA dele no núcleo, esse RNA faz uma transcriptase reversa e ele vira um DNA, e esse DNA depois ele faz uma transcrição normal e vira um RNA de novo. Tá? Então lembre, transcrição significa que a gente pegou um material genético de DNA e transformou em RNA, certo? Agora, quando a gente tem uma transcriptase reversa, a gente tem o contrário, a gente vai ter um RNA que vira um DNA, tá certo? E aí,
Errado, no caso 85, né? Porque eles são vírus de RNA. A dengue, zika e chikungunya também são de RNA, porém elas não fazem transcriptase reversa, pessoal. Quem faz transcriptase reversa é só a AIDS, tá? Vamos lá, 86. Entre as medidas preventivas para o controle de transmissão das arboviroses. Gente, as arboviroses são o quê? Acabei de falar com vocês, o arbovírus, né? Dengue, zika e chikungunya, tá? Lembrando que são vírus todos de RNA. E aí ele fala o seguinte, inclui-se o consumo de água potável tratada, uma vez que o surgimento dessa doença está relacionado com a ingestão contaminada por mosquitos. Gente, para contrair dengue, vocês tomam uma picada do mosquito ou você consome a água suja? Essa é mole, né? Picada, ok. E aí, quais são as doenças que caem no PAS 2 que tem a ver com a água contaminada? Dica, eu sei que o professor Caio deu aula disso para vocês na semana do carnaval. Falem para mim. Os vermes, boa. Os plateumintos, os nemateumintos, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Com certeza o professor Caio falou da questão da cisticercose, né? Na cisticercose, você vai ter um cisticerco, que é o ovo da tênia, né? Contaminando a água que a pessoa consome. Aí, no caso, eu vou contrair a doença consumindo água. Outra doença também, que agora não é verminose, que está relacionada também ao consumo de água, é o que? Cólera, por exemplo. Cólera dá também isso. Né? Aí vem uma diarreia braba, né? Agora vamos lá. Teníase, você... Exatamente, cai muito programa de saúde, por isso que a gente vai ficar aqui macetando esse negócio para vocês, tá? Então, só para a gente revisar. Tênia, Solium, a gente vai consumir a carne do porco mal passada para contrair a doença, né? Tênia saginata, a gente consegue a doença pela carne mal passada da vaca, certo? Esquistossoma, né? Esquistossomose, no caso, ele vai penetrar ativamente na nossa pele, certo? E no caso, e aí são as lagoas de coceira, né? E no caso do cisticercose, né, do cisticerco, a gente consome, às vezes, um alface que está mal lavado, uma água contaminada, tá bom? E aí, vamos lá. No caso da dengue, pessoal, vocês sabem que é por causa da picada, tá? Então, as arboviroses, se vocês verem esse nome, arboviroses, lembre que é dengue e chikungunya, tá? A ação larvicida do HCLO decorre da sua elevada força ácida. Ixi, Maria. Vai, gente, pelo que a gente falou agora ali, vai, tenta errar aí, tenta errar essa aí, vai, 87. Tenta errar ela, vai. Qual que é a resposta? Elevada força ácida? O que vocês acham? Errado! Não, não, gente, vamos lá, pô, ó. A ação larvicida do HCLO decorre da sua elevada força ácida? Não. Quando adicionado mel aquoso, não é forte, não é um ácido forte, é um ácido fraco. Tá? 88. Com base na teoria de repulsão dos pares eletrônicos de valência, infere-se que o ácido hipocloroso apresenta geometria angular. Eita! E aí, quem é que sabe? Vamos fazer uma revisãozinha de geometria molecular? O que vocês acham dessa aí, que vocês marcariam na 88, só para saber? Professor, não vou marcar nada, vou esperar você explicar antes. Boa, Giovanni, certo. Mas vamos lá, vamos lá. Fazendo uma revisão agora aqui de geometria molecular, tá? Travou. Cadê? Vamos lá, gente. Dentro da geometria, a gente pode ter, com 3 elementos, uma geometria linear ou uma geometria angular, com 3 elementos. Então, vamos lá. Geometria molecular, tá? No caso, já adiantei que a linear, ela vai acontecer quando a gente tiver ali 3 elementos. Ou 2, no caso, né? 2 ou 3 elementos. Só. Então, olha que interessante. Geometria linear, a gente vai ter aqui, ó. Sempre entenda o seguinte. Se for mais de 2, então, por exemplo, se eu tiver 2 elementos, ok, vai ser sempre linear. Toda molécula formada por 2 elementos é linear, ok. Agora, a partir de 3, o negócio pode ficar mais sério, tá? Vale ressaltar o seguinte, pessoal. Os fatores que interferem na geometria molecular. Primeiro fator, que a galera fala bastante.
Par de elétrons não ligantes, realmente faz diferença? Faz. Então, par de elétrons não ligantes faz diferença? Faz. Outra coisa também, questão da ligação. Se essa ligação é simples, se a ligação é dupla, tá? Então, entendam o seguinte, toda vez que a ligação for dupla ou tripla, tá? Aquela parte que tem a ligação, ela vai se linear com certeza. Com certeza. Então, se eu tiver duplas ou triplas, naquela parte aí, com certeza é linear. Tá? Aqui é o mesmo esquema. Agora, a gente vai ter 4 elementos. Tá? Então, olha só. A gente pega aqui, por exemplo, ó, o formol. Pega aqui o formol, né? Esse formol, pessoal, olha só. Notem que ele tem aqui, ó, C dupla O. Então, essa dupla agregada ao carbono não ter par de elétrons faz com que este elemento continue na forma plana. Ou seja, o formol ele é trigonal plano. Ai, precisava de uma água. Mas peço para alguém pegar para mim. Então vamos lá. Ai. Na geometria angular, ó, presta atenção nesse exemplo aqui, ó. O exemplo clássico da geometria angular é a água, né? Mas olha esse exemplo aqui, olha só. A gente tem aqui esse sulfito, tá? Nesse sulfito a gente observa o seguinte. O enxofre, ele tem um par de elétrons não ligantes. Ele tem aqui uma dupla e tem uma simples. O que acontece, pessoal? A dupla, ela continua intacta. O problema é que essa dupla, esse par de elétrons, ele vai empurrar a ligação simples. E aí, por exemplo, aqui não aconteceu isso porque o carbono não tem um par de elétrons não ligantes, tá vendo? Agora o enxofre tem. E aí, se eu tiver 5 elementos, a gente pode formar uma geometria tetraédrica. Aí, nesse caso da tetraédrica, pessoal, não tem como não ser tridimensional. Então, tetraédrico significa uma pirâmide de base triangular. Tá? E aí, olha só. Aqui não tem, mas eu vou achar aqui. Não tem, não. Tem. Então. E aí, olha a diferença. O elemento ele pode ser angular aqui, fazendo dupla, mesmo assim, porque ele tem um par de elétrons aqui. E o nitrogênio, a mesma coisa acontece, só que agora ele não tem dupla nenhuma para fazer com que ele continue plano. Olha a diferença. Ó. Olha a amônia, NH3 aqui, e olha o formol. Por que um é plano e o outro é tridimensional? Porque a amônia ela faz apenas ligações simples. Então, essas ligações simples, pessoal, elas entortam. Entendam isso. Toda ligação simples, ela entorta. Tá? E, no caso aqui, o trigonal, ele vai ter a dupla, e além da dupla, ele tem esse par, angular, no caso, ele entorta. Agora, aqui no linear, ó, percebam a diferença. Ele tem a dupla e não tem um par. Aí ele fica ali reto. Ó, o mesmo aqui, ó, formol. Não tem um par de elétrons e tem a dupla. Fica reto. Agora aqui, ó, tem a dupla, só que ele tem um par, por exemplo. Ele entorta. Entenderam isso aí? Esses fatores? E vamos lá. Ó. Com base na teoria de repulsão dos pares eletrônicos de valência, infere-se que o ácido hipocloroso apresenta geometria angular. Gente, o ácido hipocloroso, né, é o famoso NaO. Sério, né? E aí, olha só, pessoal. Para a gente montar essa geometria, primeiro fator. Para ser angular ou não, essas ligações têm que ser o quê, pessoal? Simples, né? E por que seria simples? Vamos lá. Quantas ligações o sódio faz? Quem é que sabe me dizer? Quantas ligações o sódio faz? Sendo que ele é um metal alcalino, e aí? A gente falei é fácil, pô. Todo metal... Isso, uma, duas. Então o sódio ele faz uma. E o cloro, pessoal, faz quantas ligações? O cloro. Uma também. E aí, qual é o único que faz mais de uma lá? O oxigênio. Então, gente, vai ficar assim, ó. Oxigênio no meio, cloro aqui, sério lá, e aí vai ser ligações simples. Certo? Todo mundo concorda que as ligações vai ser uma para cada? Sim, né? E aí, outra coisa. O oxigênio, pessoal, ele tem ou não par de elétrons não ligantes? Par de elétrons não ligantes. Tem, não tem? Então, olha só. Ele tem um par.
Ele faz ligação simples. Mari, fala para mim, Mari. Se ele tem um par que faz ligação simples, o que vai acontecer com essas ligações aqui? Vai ficar reto ou vai entortar? Fala para mim. Fica reto ou entorta? Sem medo de ser feliz. Entorta. Então, 88 tá o quê? Falei. Tá certo. Show de bola. Vamos para a próxima. A figura acima ilustra de forma esquemática o reator nuclear PWR, né? Constituído na usina de Angra 1. Nele, o urânio enriquecido a 3,2% em urânio de 235 é colocado em forma de pastilhas dentro de tubos e varetas, feitos com ligação especial de zircônio. A fissão do... O que é uma fissão, pessoal? Fissão é uma... O que é fissão? Isso. E vamos lá. E fusão, pessoal. Vocês sabem o que é fusão, é juntar, né? Me perdi aqui no... Em forma de plantilhas, varetas... Tarará. A fissão do urânio, então a quebra do urânio, né, libera 2 vezes 10 elevado a 10 quilojoules a cada 1 mol, né, de energia e resulta na formação do bário. Então a gente tem o urânio, esse urânio ele vai sofrer uma lise e ele vai formar o quê? O bário. Tá aqui descrito embaixo, tá, pessoal? Para quem não lembra, ou para quem lembra, fissão nuclear acontece, pessoal, com um bombardeio de nitrogênios, de nêutrons, tá? Então vou até colocar aqui para vocês, ó, uma dica. Fissão acontece com nêutrons. Então os nêutrons eles vão bombardear o átomo, o núcleo, e eles vão fazer essa fissão nuclear, tá? Então o nêutron ele bombardeia o núcleo ali e faz uma fissão nuclear, tá? Agora quando eu falo fusão, está mais relacionado ao quê, por exemplo? Está relacionado ao hidrogênio, tá? Então, geralmente a fusão a gente faz com hidrogênio, porque o hidrogênio, pessoal, ele tem apenas um elétron. Então, quer dizer que ele só tem ele tem uma eletrosfera pequena, então o núcleo é de fácil acesso. Como o núcleo é de fácil acesso, então a gente consegue fazer uma fusão, ou seja, juntar as duas e causar a explosão. Né? Então, aqui no caso, o urânio é bombardeado por esse nêutron, e aí, no caso, a gente vai ter uma fissão do núcleo e ele vai decair para bário. Tá? Bário, criptônio e mais 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons vão bombardear outros urânios e isso vai gerar uma reação em cadeia. Tá? Então, entenda que parte da energia nuclear ela funciona dessa forma. Um nêutron bate no núcleo, esse núcleo quebra no meio, e esse núcleo que quebrou no meio, agora ele vai liberar vários outros nêutrons por aí. Tá certo? E aí, vamos lá. A fissão, então, desse urânio, pessoal, uma molécula de urânio, ele vai liberar ali 2 vezes 10 elevado a 10 quilojoules. Tá? A figura também mostra que, nos reatores, são utilizadas barras metálicas de controle, que contêm elementos químicos como o bório e o cadmio. Estes elementos têm a propriedade de absorver nêutrons, o que resulta na formação de seus isótopos correspondentes. Quando as barras de controle estão totalmente para fora do reator, situação 1, ela está trabalhando no máximo da sua capacidade térmica. Quando elas estão totalmente dentro da estrutura do combustível, o reator está parado e não há reação de fissão na cadeia. Tá? Na situação 2. Então, olha só, pessoal. Se a barra está para fora, o reator ele funciona a todo vapor. Se a barra está dentro, ele vai controlar as reações desse reator aí. Tá? E aí, vamos lá. 89, né? A cinética, né, das reações nucleares de decaimento é fortemente influenciada pela temperatura do sistema reacional, de modo semelhante ao que acontece nas reações químicas. Gente, vamos lá, que negócio aqui é grego, certo? Então, olha só, eu posso falar, pessoal, que uma reação nuclear de decaimento é semelhante a uma reação química simples? Eu posso fazer essa comparação? O que vocês acham? O decaimento, esse decaimento, a gente gosta de chamar de efeito dominó. Não sei se vocês repararam que isso aqui é um efeito dominó.
Porque quando você quebra um núcleo desse, você libera mais nêutrons que vão quebrar outros núcleos, que vão liberar mais nêutrons que vão quebrar outros núcleos, e gera um efeito dominó. Reações químicas, elas não têm efeito dominó, tá? Que nem tem na reação nuclear. Então, aqui 98, 89 tá errado. Show. 90. Quando o reator PWR, tá, está na situação 1, vamos lá ver, ó. Situação 1 é quando as barras estão para fora, tá? Ocorre a conversão de energia térmica em energia química em energia térmica, que, posteriormente, é convertida em energia elétrica. E aí, meu povo? Na verdade, não é conversão de energia química, é energia o quê? Isso aqui é uma... Fala aí, pô. Energia nuclear. Isso, nuclear, exatamente. É uma energia nuclear, certo? Essa energia nuclear, ela aquece... Vamos lembrar como é que funciona uma estação nuclear? Mas é assim, ó, a energia nuclear ela vai servir para aquecer a água ela vai virar vapor, e aí esse vapor vai girar uma turbina, e essa turbina vai gerar energia. Então, na verdade, a gente vai transformar a energia nuclear em energia térmica em energia mecânica, e energia mecânica em energia elétrica. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Chernobyl, vamos ver. Ó. Esse desenho aqui, não tem desenho melhor que esse. Perfeito, ó. Gente, a mesma coisa, olha aqui, ó. Ó, as barras de controle, tá vendo? A mesma coisa, ó. E aqui a gente vai ter, ó. Olha que interessante. Essa barra, quando ela tá lá em cima, a gente vai aquecer. Ó. A gente aquece essa água, né, com essa energia liberada. Essa água, ela vai liberar vapor. Esse vapor, ele bate na turbina e faz ela girar, tá? Essa água, pessoal, que tinha virado vapor, depois ela vai condensar, né, e vai voltar a alimentar o sistema. Então, a água de uma usina nuclear é cíclica. Por isso que, geralmente, pessoal, a gente constrói aqui, ó, usinas nucleares perto de zonas que tem água, tá vendo? Pode perceber que toda foto de usina nuclear vai ter uma água perto. Porque essa água, pessoal, ela é utilizada para resfriar, né? E também, no caso, para virar vapor e girar as turbinas, tá? E aí, depois que gira a turbina, né? Isso é passado por um gerador elétrico e ele vai transmitir essa energia. Então, olha só. A energia nuclear vira energia térmica, a energia térmica vira mecânica, a mecânica vira elétrica, tá? Show de bola, vamos lá. Ó, quando o reator é radiação, Yasmin. Você chegou a ver, não? É meia-vida, alfa, beta e gama, essa parte, não? Tá. Yasmin, já fica esperto. Tem uma aula marcada disso aí, de radioatividade, ela vai do básico ao aprofundado. A gente vai entrar até na parte de médica, né? Porque nas turmas da média aqui já tá caindo já assim. Então, a gente vai falar de raio-x, vai falar de ressonância, bem legal essa aula aí. Então, eu vou botar vocês para estar assistindo também essa parte, tá? Mas só para vocês estarem lembrando, viu, pessoal? Da energia nuclear, que eles precisam saber quando vocês forem estudar. Tem que saber o que é meia-vida e tem que saber também a questão teórica, né? Tipo assim, o que significa emitir uma partícula alfa, uma partícula beta e uma onda eletromagnética gama, tá? Mas aqui a 90 você consegue responder numa boa. No caso aqui, PWR na situação, ocorre a conversão de energia química, energia térmica e biriri barará. No caso aqui tá o quê? 90. Errado. Tá? Vamos lá. 91. Ao contrário do que geralmente ocorre no processo de fusão nuclear, e aí eu estou falando agora fusão e não fissão. Quando eu falo fusão, vocês têm que relacionar isso ao quê? O hidrogênio, né? Então, ao contrário do que geralmente acontece no processo de fusão nuclear, os produtos das reações de fissão nuclear são isso aqui é muito instáveis e emitem radiação, o que os torna resíduos de alto potencial de impacto ambiental. Sim, pessoal. Tá? Então, vai acontecer essas fissões
E ele vai liberando radiação. Não é à toa, pessoal, quando rola um acidente radioativo, que nem aconteceu em Chernobyl, que nem aconteceu em Goiânia, a gente não tem que isolar toda a área. Imagina a água, pô. Como é que fica essa água aí? Você entendeu? É tipo aquela lagoa mutante, né? É o Tietê, né? Se enfia o braço lá, volta uma orelha assim grudada. Então, tipo assim, aqui no caso tá certinho o 90, tá? É exatamente isso, pô. Os resíduos desses processos, pessoal, eles são altamente tóxicos, né? No ambiente. Certo? Vamos lá. 92. Com base na lei periódica, é correto afirmar que os elementos de transição citados no texto, o cadmio possui maior energia de ionização. Gente, vamos lá. Vocês lembram das propriedades da tabela periódica? Vamos estar dando uma revisada nas propriedades? Propriedades. Gente, só um recadinho rapidinho. Eu vou dar uma aula de PA e PG e de logaritmo, 19 horas. E aí, se vocês quiserem assistir, porque eu sei que logaritmo, por exemplo, cai no PAS 2. Tá bom? Show de bola. Vamos lá, então. Então, vamos só revisar um pouco, pessoal, as propriedades da tabela periódica. Tá certo? Essa imagem que estava boa. Vamos lá. Pessoal, então, quando ele falar do sentido de raio atômico, eu quero que vocês lembrem que o raio atômico ele cresce de cima para baixo. Por que isso acontece, ele crescer de cima para baixo? O raio atômico ele tem esse sentido, pessoal, porque à medida que a gente vai descendo aqui as linhas, a gente vai adicionando uma camada a mais. Então, elementos da linha 1 tem uma camada, elementos da linha 2 tem duas camadas, elementos da linha 3, três camadas, e assim vai até a 7. Tá bom? Outro motivo também é o seguinte, pessoal. À medida que a gente vem lendo aqui a tabela, a gente aumenta mais um elétron, né? E mais um próton, consequentemente. No caso, é mais um número atômico. Porém, o que acontece? Quando a gente tem muito elétron dentro, imagina assim, dois elementos com a mesma quantidade de camadas. Só que se um tem mais elétrons na camada do que o outro, esses elétrons eles vão ser atraídos pelo núcleo, então a gente vai ter uma contração, tá? Por isso que o efeito, que no caso aqui o sentido, é para vir aqui dos ametais até os metais, ó, tá? Então daqui para lá, ou seja, da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? A energia de ionização, pessoal, ela acontece ao contrário do raio atômico. Então, se o sentido do raio atômico é de cima para baixo, da esquerda para a direita, a energia de ionização vai acontecer da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, perdão, e de baixo para cima, tá? Então, a energia de ionização ela é totalmente contrária ao raio atômico. Outra coisa também que é importante é o seguinte, isso aqui, ó, eletronegatividade. Qual que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica? É o flúor, tá? Então, acaba que a eletronegatividade e energia de ionização, elas são bem próximas. A diferença é que, quando a gente fala de eletronegatividade, os gases nobres eles não vão entrar nessa conta. Tá certo? A eletronegatividade e gases nobres não entram. Show? Então, assim, pessoal, raio atômico, ionização e eletronegatividade são os principais. Tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o volume e a densidade, só para vocês saberem que existe e como é que ele funciona. Tá? Então, o sentido do volume é isso aqui. Eu quero que vocês imaginem como se fosse um balde enchendo de água. Imagina um balde enchendo d'água, assim, sabe? Então, a água ela vai começar a transbordar. Imagina quando ela transborda. Ela não sai assim da boca e vai descendo. Imagina um balde transbordando. É isso aqui, é o volume, ó. Transbordando para os lados e caindo aqui, né? Show? E no caso aqui, ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Tem essa ordem um pouco diferenciada, mas vai lembrar que os elementos mais ao centro é que eles têm os maiores pontos de fusão e ebulição. No caso, são os metais de transição, né, galerinha? Tá bom? Show de bola. Então, olha só. Com base na lei periódica, é correto afirmar que, entre os elementos de transição citados no texto, o cadmio possui a maior energia de ionização. Então, os elementos do texto, quem são? Vamos lá. Charles, né?
Ó, bário, criptônio, urânio, zinco, zircônio, no caso, boro, cadmio. Ele pergunta na questão. Ele pergunta sobre a questão de energia de ionização. Então vamos lá. Vamos lá embaixo. Energia de ionização, a gente vai crescer da onde para onde? De baixo para cima. Daqui para lá, não é verdade? Ionização. Então vamos procurar aqui, pessoal, os elementos que ele dá no texto. Né? Então olha só, vamos ver aqui o que a gente acha. Aqui, ó. Cadmio, bário, cadê o bário? Bário, quem mais? Urânio, né, que eu sei que tem. Urânio. 2. Marcar os elementos aqui, né, pra gente. Então tem urânio, tem urânio, cadmio, boro, criptônio, boro. Só o boro aqui, pessoal. Cadmio e boro. Qual que tem a maior energia de ionização? Fala pra mim. Entre o cadmio e o boro. O boro, pessoal. Na fusão ocorre essa emissão de radiação? Sim. Tu já assistiu... Pô, sempre esqueço, não sei se o nome é Interestelar ou Perdido em Marte. Eu sempre confundo, mas eu acho que é Perdido em Marte. Que ele tenta fazer água, né? E aí lembra que quando a gente faz uma ligação de junção, a gente libera muita energia, tá? No caso, a gente faz a emissão de partículas e ondas, tá? Quando acontece tanto a fissão quanto a fusão. Libera energia das duas formas, tá? Então, com as duas a gente pode construir uma bomba. E olha que bomba, né? Então, aqui, pessoal, dá para perceber, então, que o boro ele tem uma energia de ionização maior do que o cadmio, né? Continuando. Considerando que a combustão de 1 mol de metano libere 890 kJ de energia, sob as mesmas condições termodinâmicas da fissão de urânio mencionadas no texto, com base nessa informação, calcule a razão entre as energias liberadas em quilojoule por grama no processo de fissão do urânio e na combustão do metano. Então, pessoal, a gente vai estar comparando a combustão do metano com a fissão do urânio, tá? Como é que funciona a fórmula do metano? Olha só, o metano é esse cara aqui, ó. É o CH4. CH4, se ele vai entrar em combustão, ele vai ter que somar aqui com oxigênio para estar formando o quê? Gás carbônico e água. Tá? Então, olha só. Se essa combustão for completa, tá? A gente vai pegar o metano mais oxigênio e formar gás carbônico e água. Ok. Ele fala que essa reação aqui, ó. Divida o resultado por 10 elevado à quinta, depois efetuar os cálculos e parará, parará. Escreva no espaço assim. 93 mesmo ainda. Então, olha só. 1 mol de metano liberou isso aqui, certo? Então, tem como a gente também saber aqui, no sentido de que também deu, né? Que na fissão disso aqui vai estar liberando 10 a 10 kJ por mol. Tá? Então, ele quer que você faça o seguinte, ó, com base nessas informações, calcule a razão. O que é a razão, pessoal? É quando você vai dividir um pelo outro, entre as energias. Tá? Então, a gente só tem que achar a energia dessa combustão. Não é verdade? Então, se 1 mol de metano libera 890 kJ, tá? E o outro aqui libera... Tentem fazer, pessoal, isso aí, rapidinho.
A fissão do urânio é 2 vezes 10 elevado a 10. E a do metano é 890. E estão tentando fazer, estão lendo aí. E aí? Gente, notem que a medida que ele deu aqui, ó, está em kJ por mol, e o que ele quer é kJ por grama. Então, basta passar para grama. Para isso, pessoal, vocês deveriam vir aqui, ó, e ver quantas gramas tem um mol de urânio. A primeira coisa era isso. Então, vamos lá. O urânio está bem aqui embaixo, até circulei ele. A massa do urânio é 238, a massa. Número atômico 92. Então, 238 é a massa. Tá? Então, como que é a massa do urânio? 238. No caso aqui, 5, né? E aí, outra coisa também que a gente coloca aqui é o seguinte. E o metano? O metano, ele é o CH4. Qual que seria a massa dele, então? Vou botar aqui, ó. A massa do carbono é 12 e do hidrogênio é 4. Ou seja, 12 mais 4 vai dar 16. Certo? E aí, basta a gente fazer o seguinte, ó. Então, quer dizer que em 1 mol de metano, a gente vai ter 16 gramas de metano. Tá? Se ele quer saber em quilojoules por grama, então a gente vai fazer aqui, ó. 890 dividido por 16. Quanto que dá isso, pessoal? Bora, galera, participa! E aí? 890 dividido por 16. Muito bem, 55,6, né? Show. Tá. Já converteu aqui, então, em quilojoule para grama. Já ajudou um pouco. E urânio também é o mesmo esquema, né? Se o urânio ele vai liberar ali, ó, 2 vezes 10 a 10 kJ por cada mol. E aí, no caso, a gente vai dividir ele, ó, 2 dividido por 235, que seria a massa do urânio, né? Então, vamos lá. 2 dividido por 235, 0,08, dividido por 55,6. Tá, vamos lá, vamos voltar. Andressa, aqui no texto ele coloca pra gente que ele quer saber a razão entre as energias liberadas em quilojoule por grama, tá? O metano, olha só, 1 mol de metano libera 890 quilojoules, certo? 1 mol de metano são 16. Como assim 16, professor? Ó, o carbono vale 12. E cada hidrogênio desse aqui vale 1. São 4, né? 12 mais 4. E 12 mais 4 dá 16.
Tá? Como ele quer saber em kJ por grama, eu vou pegar o valor de kJ aqui do metano, que é 890, e vou dividir pela questão de gramas. Quantas gramas tem em 1 mol? Tem 16 gramas em 1 mol de metano. Então a gente vai conseguir obter 55,6. Sacou? Agora do outro, né, no caso. E aí lá no outro, pessoal, como é que a gente faria? Bora, vocês estão muito devagar. Ajuda o prof, vai, bora aí. E lá no outro, como é que a gente calcula? Ó, 2 vezes 10 a 10 quilojoules por mol. Certo? Quanto teria, então? Então, vamos lá, ó, vou mostrar para vocês. Ó, 2 vezes 10 elevado a 10 quilojoules equivale a 1 mol. Só que 1 mol... Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Ó o urânio na tabela. Interessante que o urânio na tabela ele tem um número atômico 92, mas a massa aqui dele é 238. Na questão, a gente está mexendo com urânio 235 de massa. Tá? Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 10 a 10 é igual, quilojoule é igual a 1 mol, ou seja, é igual a 235 gramas, entendeu? De urânio. Ou seja, 1 grama equivale a X. Tá? Então vai ficar aqui, ó. 1 vezes 2 vezes 2 elevado a 10 e depois eu vou passar dividindo, né? Então vai ficar, quanto que fica 2 dividido por 235, pessoal? Pronto, isso. Não, zero não. Isso, boa. Lembra que é o NB, pessoal. Então vai ficar o X é igual a 0,008, né? Certo, galera? E agora, só pra gente terminar, aqui, ó, aí, vezes 10 a 10, ó. Vezes 10 a 10. Tá? Agora eu vou ter que pegar o valor e dividir. Então vai ficar 0,008 dividido por 55,6, né? Faz aí, Mari. Pega exatamente esse número aí e divide por 55,6 para você ver quanto que vai dar. Fala para mim. Vou dividir aqui agora. Fala aí pro tio, quanto que vai dar? Pega esse valor que você achou e divide por 55,6. Fala para mim quanto que vai dar aí. Isso. Agora vamos lá, só vamos mexer com as vírgulas, tá? A vírgula ficou meio... Você já andou com as vírgulas aí, né? Então, olha só. Aqui a gente andaria com algumas já. Ó. 1, 2, 3. Então, que ficaria 8 vezes 10 a 7. E aí, agora é só a gente fazer assim, ó. Se eu pego esse valor aqui, por exemplo, eu vou dividir por 55,6, né? Vai dar um valor ali próximo a que nem você botou. É 55,64 na real. Vou botar aqui, ó. 55,64. E aí depois ele manda também fazer o seguinte, ó. Dividir por 10 a quinta. Então, vou dividir também por 10 a quinta. E aí, pessoal, vai ficar o seguinte. 15. Tá bom? E é a resposta. 15. E aí vocês desprezam a parte fracionária. Tá? Próxima questão. Próxima questão, gente. Escreva no espaço a seguir a equação da reação nuclear que representa o processo de absorção de um nêutron por um átomo de boro. Tá? Apresente na barra de controle do reator. Então, pessoal, vamos só fazer a reação aqui do boro absorvendo, então, um nêutron. Tá? Então, a absorção, ó.
Equação nuclear que descreve o processo de absorção de um nêutron por um átomo de boro. Ele deu aqui o boro, pessoal, pra gente. Ó, o boro ele tem aqui, ó, 10, né? E 5. Tá? E ele vai ser bombardeado aqui pelo nêutron. Que é como o nêutron, pessoal? Tá até aqui na questão, ó, 1 e 0. Então ele é 1 e 0. Quando se juntar aqui, pessoal, o que vai acontecer, tá? Aqui no caso, eu fiz da forma com que a massa está em cima. Ó. Perceba, a massa que está aqui está em cima. Então aqui também está tudo certinho. E aí o que vai acontecer? K11 e aqui 5. Certo? Gente, repara isso aqui, olha que legal. Olha o boro bem aqui. Ó. O boro ele é o quinto elemento da tabela, tá? Então, o número atômico, pessoal, é o que define o elemento. Então, o número atômico define o elemento. Nesse caso aqui, se ele for bombardeado por um nêutron, ele só vai aumentar a sua massa. Ele continua sendo boro. Por que ele continua sendo boro, professor? Porque o número atômico dele não mudou. Ele continua sendo 5 número atômico. Tá bom? Então, na questão, vocês basicamente só tinham que fazer isso aqui, ó. Boro mais um nêutron vai formar um boro com uma massa maior. De boa, meu povo? Sim ou não? E aí, galerinha, deu para entender? Show, beleza. Vamos lá. Braços e pernas de uma mulher foram queimadas em decorrência de uma explosão na panela de pressão que ela usava no preparo do jantar. A explosão destruiu o fogão, seus olhos foram atingidos pelo estilhaço da tampa de vidro do fogão e ela ficou 2 dias sem enxergar. Segundo o Corpo de Bombeiros, para evitar esse tipo de acidente, é preciso observar a data de validade da panela e se a borracha que impede o escape do ar está gasta. Pessoal, isso é sério, tá? Sempre verifica a panela de pressão, para ver se não tem que trocar borracha, tá? Porque você explode mesmo, certo? Enfim. Considerando o texto acima, biriri barará, vamos fazer 95, ó. Durante a transição de fase de sólido para líquido, de uma determinada substância pura, a temperatura mantém-se constante, sendo todo o calor utilizado para a transição de fase. Gente, quando a gente vai passar, por exemplo, assim, ó, eu sou um gelo e vou virar líquido, tá? O que acontece no meio desse processo? É exatamente isso, pô. A temperatura vai ficar constante. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Gráfico de mudanças de fase. Lembra, ó, aqui é energia e aqui é grau Celsius. Então, por exemplo, você vem colocando energia, ó. Coloca energia, 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 energia. Quando eu chego no nosso ponto de fusão, o que vai acontecer? A minha temperatura ela se mantém constante até que, por exemplo, esse gelo ele se torne totalmente líquido. Aí a gente começa a aquecer. E no caso do líquido, quando ele entra no ponto de ebulição, ele libera um vapor, um gás, tá? E aí, até que todo esse líquido vire gás, ele continua na mesma temperatura de 100 graus Celsius. Tá bom? Entendam isso. Show de bola? Então aqui, ó, bem facinho. Durante a transição de fase sólida para a fase líquida, destinada à substância pura. Por que ele falou substância pura, pessoal? Porque esses gráficos aqui, ó, eles podem também ser misturas eutéticas e azotrópicas. Deixa eu mostrar para vocês. A mistura pode ser eutética ou azeotrópica, tá? Olha só. Vou botar logo as duas para vocês verem. Ó. Tá bom. Então, assim, pessoal, uma mistura que é eutética, vocês vão lembrar de ebulição. Eutética, ebulição. Então, a gente vai ter essa alteração aqui na ebulição. E na azeotrópica, a gente tem a alteração no ponto de fusão, tá? Então, na mistura eutética, a gente tem uma curvatura aqui, no qual a temperatura ela começa a variar dentro disso, tá? E aí, a classificaria como uma mistura eutética. E aqui, no caso, uma mistura azeotrópica,
Tá certo? Então, eutética é lembrar de ebulição e azotrópica é a fusão. Show de bola? Então, aqui 95 tá certo. A pressão interna de uma panela de pressão não aumentaria se ela fosse colocada para esquentar no fogão, fechada sem nenhum líquido ou sólido no seu interior, pois, nesse caso, não haveria vapor d'água dentro da panela. Gente, né? O que vocês acham nessa aí? Galera, se a panela estiver vazia, o que vai estar lá dentro? Alguém fala para mim. Não é vácuo, é ar. Isso. E o ar, ele é um gás, ele também vai aquecer, ele também aumenta a temperatura, tá? Então aqui a questão tá errada mesmo. Certo? Havendo 2 mols de um gás ideal em um recipiente de volume igual a 4, após o sistema atingir o equilíbrio, a temperatura do gás será igual a 37 graus e a pressão igual a 4 atm. Gente, vamos lá. Se eu tiver 2 mols aqui, em um recipiente de volume igual a 4 litros, se esse volume não mudar, o que a gente pode fazer aqui? PV tipo motor, então vamos lá. Ó. Lembra? PV T é igual a PVT. Então vamos lá, olha só. 2 mols de um gás ideal, o volume é de 4 litros, após iniciar o equilíbrio. Outra coisa também que a gente pode ter que lembrar é o seguinte, né? PV é igual a nRT. Então, pessoal, essas são as 2 únicas fórmulas de gases, tá? Vamos ver qual que dessas 2 a gente vai ter que usar, olha só. Ele deu o quê? 2 mols de um gás ideal, o volume é 4. Após o sistema equilibrar, a temperatura do gás é 37 e a pressão 4. Pô, vamos procurar, né? Ele não deu aqui, pessoal, mas qual que é o valor da constante real aqui? Vocês lembram? Quanto que vale esse R? Quem é que vai lembrar aí? Isso, 0,082, tá? Isso tem que saber, viu, gente? Então, pessoal, basta a gente agora só substituir essa fórmula, tá? Eu vou deixar essa pressão aqui pra gente achar, tá? Então tem que dar 4 a pressão. Vamos lá, ó. 2 mols, então pressão, o volume ele deu 4, né? Então vai ficar assim, ó. P é igual. Eu peguei o volume e vou passar dividindo, tá? Então N é igual a 2 vezes. Botei 84 que foi mal, velho. 82. 2 vezes 0,082. A temperatura, pessoal, é sempre dada em Kelvin, né? Quanto é que vai ficar em Kelvin aqui? 37 graus Celsius. Basta somar com 273, né? No caso, vai dar quanto? 310, né? E isso tudo dividido por 4. Pessoal, vamos fazer os cálculos aí rapidinho, ó. 310. Alguém faz aí, rapidinho. Pior que essa questão ficou anulada. É. Acabei de olhar aqui, anulou a questão. Mas é esse mesmo, viu, pessoal? Deixa eu fazer, ó. 2 vezes 0,082 vezes 310 dividido por 4 fica 12,71. No caso aqui, ele falou que seria 4, aí estaria errado a questão. Tá bom? Mas essa questão foi anulada. Mas aqui eu marcaria errado. Tá? De boa, peoples, tranquilo? Então, galerinha, por hoje foi só, tá bom? Como eu falei para vocês, fica o convite. Daqui a 2 minutos eu vou estar iniciando a aula de PA e PG e a parte também de logaritmos, tá bom? Se vocês quiserem assistir, podem ficar à vontade, eu vou enviar o link lá para vocês também. Na verdade, o link vai continuar sendo esse. Acho que vai facilitar a minha vida. Beleza, galera? Então, demais, quem quiser ir lá descansar, pode ficar à vontade, viu? Valeu a participação de vocês aí hoje.